Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje, gente, eu vim trazer esse tema do Flamengo aí para os flamenguistas de plantão, né? Hoje eu vim trazer aqui no canal esse tema. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. Gente, eu tô gravando esse vídeo à noite. A minha luz não favorece muito aí, né, a lateral desse bolo, porque a luz, a mais forte, ela tá na sala, então ela pega, como a cozinha é americana, ela pega mais o topo do meu bolo, e do lado de cá, né, onde eu tô gravando o vídeo, fica um pouquinho mais escuro. Mas a minha massa, gente, ela fica desse jeito aí, ela fica dourada, não desse jeito que tá aí no vídeo, tá, gente? Ela fica mais clarinha, mas ela fica douradinha por fora e bem clarinha, bem macia, bem branquinha por dentro. Tá bom, gente? Então, como de costume, eu começo aí fazendo a pré-camada no meu bolo. Meu chantilly tá bem batido, bem gelado, em ponto bem firme. Então, eu comecei aí fazendo a pré-camada no meu bolo, em toda a lateral do meu bolo e também na parte de cima do bolo. Em seguida, eu vou pegar a minha espátula, gente, eu vou tirar todo o excesso e selar, né, esse chantilly no meu bolo. Tiro o excesso tanto das laterais quanto da parte de cima do meu bolo. Em seguida, gente, eu vou hidratar esse chantilly, né? Lembrando, gente, o chantilly que eu tô usando aí é o Amélia. Então, quando eu uso essa marca de chantilly Amélia, eu hidrato com leite condensado. Gente, mas cuidado com o excesso, tá? É de pouquinho em pouquinho, até ele ficar bem lisinho. Então, você coloca um pouquinho de leite condensado, mexe um pouquinho, coloca mais um pouquinho, mexe um pouquinho, mais um pouquinho, até dar o ponto, né? Ele ficar sem bolhas, né? E bem lisinho. Você vai passando essa espátula de silicone nele, que você vai perceber que ele vai ficar bem lisinho, tá, gente? Cuidado para não colocar aí leite condensado em excesso. Gente, então, depois dele bem hidratado, eu vou colocar na minha manga de confeitar, sem o bico, tá, gente? E vou começar a depositar essa segunda camada no meu bolo. Então, eu coloco ali todo o meu chantilly dentro da manga, ali com auxílio, envolvo, né, essa manga de confeitar, esse saquinho de confeitar na minha mão, e vou colocando ali para não fazer tanta sujeira, tá, gente? Começo aí pela parte de baixo do bolo, depois eu faço uma camada aí na parte de cima, em seguida eu venho aí fazendo esses zigue-zagues, depositando nessa segunda camada de chantilly. Gente, em seguida eu vou pegar minha espátula de ferro e vou começar aí a alisar esse bolo pela parte de cima, tá, gente? Bem devagar, com bastante cuidado, gente, para você não colocar tanta força essa parte de cima. O nosso bolo já tá pronto, o nosso bolo já está recheado, já está molhadinho, né? O recheio é sensível, a massa do bolo é sensível, então você precisa se certificar que a espátula tá indo somente no chantilly, tá, gente? Porque é só para selar. Gente, o vídeo, ele tá um pouco acelerado, então parece aí que eu tô, assim, fazendo movimentos brutos, mas não estou, tá, gente? Então, é bem devagarzinho, evitando aí, mexer o mínimo possível com a estrutura desse bolo. Desse não, gente, de qualquer bolo. Então, você pega a espátula, vai passando levemente, gente, na parte de cima, dando ali esse chantilly na parte de cima, depois vem selando ali em toda a lateral, tá? Como eu disse, gente, o vídeo tá um pouquinho acelerado, parece que eu estou aí com a mão bruta, mas não tô não, tá, gente? É bem de leve, porque se você mexer com tanta força aí na parte de cima, na hora de você passar a espátula para dar uma alisada aí no seu bolo, se você colocar força, o seu bolo vai estufar. Isso a gente não quer, né, gente? Então, vai sair recheio por cada lado, massa de bolo, o bolo vai estourar, o bolo vai acontecer. Eu imagino um montão de coisas assim que acontece e eu tô falando porque já aconteceu comigo, tá, gente? Então, assim, a mão é bem levinha.
tanto para poder passar a pré-camada, quanto a segunda camada, quanto a espátula, tá, gente? Para o bolo também não ir para o lado. Então, assim, bem de leve, passa várias vezes, quantas vezes for necessário para poder deixar o seu bolo bem certinho. Gente, então, vocês vão perceber aí que eu passo a espátula de textura várias vezes. Então, eu consigo perceber, eu passando a espátula, onde tá faltando o chantilly, tá, gente? Então, essa parte do vídeo já passou, mas vocês voltando aí mais um pouquinho do vídeo, quando eu começo a passar minha espátula de textura, vocês vão ver aí que eu deposito mais um pouquinho de chantilly aí na parte de cima do bolo, tá? Porque quando eu passo a espátula de textura, você percebe ali onde tá tendo falta de chantilly, onde precisa, né, acrescentar mais um pouco. Você acrescenta aí mais um pouquinho de chantilly com a mão bem leve, passa novamente a espátula de textura em toda a lateral do bolo, até a gente ver, né, que tá bem retinho, que tá o mais retinho que a gente consegue. Em seguida, a gente vai passar a espátula aí para fazer todas as quinas, gente. Bem complicado de trabalhar com a quina do bolo quando é iniciante, tá? Então, a dica que eu dou é para você não voltar com ela ao bolo, tá? Então, assim, suja, no caso, né? Você pega um paninho, né, um úmido, deixa ele do seu ladinho. Então, toda vez que você puxar uma quina, você tira o excesso que ficou na sua espátula, porque esse excesso pode voltar todo pro seu bolo. Tá bom, gente? Então, é bom, eu já faço dessa forma, porque eu sei, né, a quantidade de chantilly que eu tiro e a quantidade de chantilly que eu tiro ali o excesso na minha vasilhinha mesmo. Mas o ideal, gente, é você passar a espátula para fazer a quina e em seguida limpar num paninho úmido, tá bom? Então, gente, esse aí é o corante que eu tô usando. Hoje eu tô usando o corante vermelho, super vermelho da Fab. Então, naquele vestígio ali de chantilly que sobrou ali, eu coloquei um pouco de corante. Coloquei um pouco não, gente, eu coloquei o corante até ficar o tom bem vermelho, tá? Porque é Flamengo, Flamengo é vermelho e é preto. Então, gente, assim, a gente precisa colocar um pouquinho a mais de corante e avisar também para o cliente, né? Porque ele leva um pouquinho a mais, são tons que são muito fortes, que eu não tenho como pintar ele de outra forma. Então, assim, ele leva, assim, um pouquinho de excesso de chantilly, de chantilly não, gente, de corante. Esse corante que eu tô usando, gente, ele não amarga, tá? Nem o Fab e nem o da Maco, nem da Fab, nem da Mago. Eu consigo trabalhar com ele tranquilo, tá? O bico que eu tô usando aí é o 4B da Wilton. Tô tentando mostrar aí, mas o meu telefone não foca. Meu telefone que tá um problema, né? Coloco ele na minha manga de confeitar e vou, gente, colocar como se fosse umas pitanguinhas ali no bolo. Só que eu vou deixar um espacinho, né? Porque eu quero duas cores. Eu quero tanto o vermelho quanto o preto. Então, eu sento ali no meu banquinho, arrastei o banquinho, sento de frente pro bolo, para tentar deixar cada bolotinha dessa daí no mesmo tamanho, deixando um espacinho ali, porque entre esse vermelho vai entrar, né, a cor preta. Gente, se vocês já estão gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Em breve, gente, a gente vai estar aqui em live, tá? Então, assim, é bom se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação, porque quando a gente entrar em live ou quando tiver um videozinho novo, né, você ser notificado, né? Porque nessa live, nesse vídeo que é novo, assim, em todos os meus vídeos, eu tô trazendo bastante dica, gente, bastante dica legal que eu aprendi, assim, em curso. Então, hoje em dia eu dou, né, dava, né, não dou mais, mas eu dava aqui aula de bolo, né, de decoração de bolo, de massa, de recheio, de tudo. Hoje eu tô sem espaço, então não consigo mais dar aula e muita gente me pede. E tudo que eu explico aqui, gente, cada detalhe que eu explico aqui era o mesmo detalhe que eu explicava nos meus cursos, tá bom? Então, assim, quando eu dava aula, né, tenho meus alunos
e eu dava aula e explicava, assim, muito detalhe que tem aqui, eu explicava. Então, assim, é bom você estar assinando o sininho de notificação para justamente quando você tiver alguma dúvida, provavelmente vai ter alguma explicação em algum vídeo meu, né, explicando aí a dúvida que talvez você possa ter. E quando a gente entrar em live, a gente também vai estar tirando bastante dúvida no ao vivo, tá bom, gente? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Gente, em seguida eu coloquei aí um pouquinho de corante preto. Eu também tô usando o corante da Fab, tá? É super preto. Então, coloquei um pouquinho ali, gente, naquele vermelho mesmo, tá? Pra gente evitar de estar sujando muita louça, né? De sobrecarregar a gente mesmo, tá? Porque não vai fazer diferença, tá? O preto, ele absorve muitas cores, né? Deixa tudo muito preto, e esse corante, ele é perfeito, assim, para atingir, né? O nosso chantilly preto, ele é perfeito. Então, no mesmo saquinho ali que eu usei, com o mesmo bico, eu vou fazendo aí, onde eu deixei o espacinho, tá vendo? Eu vou fazendo todo, né, ai, Jesus, me perdi a fala. Vou fazendo toda essa... Eita, gente, não sai, gente. Toda pitanguinha, vai lá, vamos tentar assim. Gente do céu, não vem o nome de jeito nenhum na cabeça. E também vou fazer aí em toda a parte de cima, como se fosse uma pitanguinha aí com esse bico 4B aí, tá bom, gente? Em seguida, eu vou colocar aí o meu cenário do bolo, tá, gente? Já falei bastante sobre o cenário do bolo em alguns vídeos meus, tá? Precisa a gente ter harmonia, ele tá bem centralizado, tanto na lateral do bolo quanto na parte de cima, tá? Tem cenário de bolo, no caso tem bolo, gente, que a gente não consegue trocar o cenário, um bolo dourado, um bolo que seja tingido, a gente não consegue, tá? Porque fica aquela falha ali, então você vai ter que refazer de novo. Então, é bom prestar muito cuidado, ficar muito atento ao topo do bolo, seguindo, é claro, né, a foto inspiração que o cliente te mandou, sempre ali olhando com o telefone aberto com a foto inspiração que o cliente te mandou, para não ficar desigual, né, daquela foto que o cliente te mandou. Porque o cliente, quando ele manda uma foto para você, ele espera ver aquilo dali, tá? Por mais que você seja iniciante, que fale, né, pro seu cliente, ó, não vai ficar igual, né? Meu trabalho é diferente. Eu vou tentar o máximo possível deixar igual, mas é diferente. Mas o cliente, na cabeça dele, ele já tem aquele modelo. Então, assim, por mais que não fique igualzinho o modelo de inspiração que o cliente te mandou, você tenta deixar aí o mais parecido possível, tá bom, gente? Então, muito cuidado com o topinho do bolo. Gente, e esse foi o videozinho de hoje. Esse bolo realmente ficou sensacional, né? Flamenguista aí. Muito bom, muito lindo esse bolo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo aí, até o próximo vídeo.